Olá, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, o sortudo marido da Sabrina, que nos presenteou com os dois maiores presentes que a vida poderia nos dar, a bela Maria Fernanda e o anjo Luiz Miguel, que a gente recebeu notícia no último dia 8 de outubro que havia passado mal na escola, nitideza, e ele foi socorrido pelos braços do diretor, do Anderson, que levou ele prontamente até o HMUT de Taubaté. E de lá ele recebeu todo o atendimento necessário e, vista a gravidade do caso, já foi transferido para o hospital regional. E que se diga com todas as palavras e todas as letras possíveis e imagináveis de agradecimentos. Palavras não vão ser suficientes para agradecer, mas foi muito mais do que profissionalismo, trabalho, dedicação. Colocaram muito amor para salvar a vida do Luiz Miguel. Mas o que aconteceu não tinha como não acontecer, porque os médicos bem explicaram. Poderia ter acontecido com 10, poderia ter acontecido com 40, ele poderia ter passado a vida toda e nem ter acontecido, mas foi com 7. Ele tinha uma fragilidade na estrutura de veias do cérebro e houve uma hemorragia muito extensa. Só poderia ter acontecido com uma situação dessa, e que atingiu o tronco central do cérebro e não houve o que pudesse ser feito. E no dia 12 de outubro nós recebemos, o diagnóstico da morte cerebral. Diante dessa situação, a gente gostaria de levantar algumas bandeiras importantes aqui nesse momento. A primeira é a de que as autoridades e as instituições realmente levem bastante a sério a questão do atendimento médico. Não faria diferença no caso do Luiz Miguel, mas para outras crianças e até mesmo funcionários poderia fazer toda a diferença. O Elitideza tem a equipe é preparada com cursos de primeiros socorros, mas a gente entende que não é só as escolas, os locais de trabalho, todos as instituições precisam realmente levar muito a sério a questão de seguir a legislação, dos treinamentos, de brigada de incêndio, de atendimento médico, se tem um número mínimo de funcionários para ter uma enfermaria com um especialista de saúde é fundamental, mesmo que não tenha a obrigação da enfermaria, alguém mais especializado com um conhecimento mais aprofundado para situações mais emergenciais é extremamente importante. Isso a gente está falando de maneira geral, é super importante essa bandeira, a importância das instituições para situações de emergência. A outra bandeira que a gente quer levantar aqui também é relacionado ao SAMU. Nós sabemos que existem muitos trotes, existem muitas burocracias que precisam ser atendidas, mas ninguém melhor do que o especialista da área de atendimento de saúde ali emergencial, identificar a gravidade de uma situação, de entender qual é a necessidade. De repente uma injeção de adrenalina, uma massagem cardíaca, uma massagem respiratória pode fazer toda a diferença. Então, ao invés de começar fazendo uma série de perguntas, de questionários e buscar informações ao redor, ninguém melhor do que o atendimento médico identificar a situação e poder dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, preciso de informações complementares, e aí sim ir perguntando para as pessoas ao redor. Então, a gente pede isso. O SAMU é super importante, atendimento, prioridade à vida. Primeiro o atendimento à vítima e depois ou durante as perguntas complementares, porque a melhor análise que tem é a do especialista. A outra bandeira que a gente gostaria de levantar aqui é a de doação de órgãos. A partir do momento que nós recebemos o diagnóstico
da morte cerebral, né, o restante do corpo dele estava perfeito, né? Ele teve algumas variações durante o período do hospital, temperatura, de batimento, tal, tudo dentro razoavelmente do previsto para quem estava perdendo atividade cerebral, mas no dia da doação, no domingo, ele ficou totalmente estável. A pressão dele perfeita, o batimento perfeito, saturação de oxigênio perfeito, temperatura do corpo tudo perfeito. Ele só estava esperando para doar. E isso nos faz entender que as nossas orações foram atendidas, porque nós estávamos orando para que se pudesse acontecer um milagre na vida dele, que aconteceria, porque Deus pode tudo. Mas que se a missão dele fosse com Deus, uma missão muito grande, porque teria que ser alguém muito forte como ele, que não poderia ser muito telinha, tinha que ser brutão, que nem o Luiz Miguel, para cumprir uma missão dessa lá junto de Deus, que Deus fizesse a vontade dele. Então a gente, acima de tudo, pediu isso, entendimento. O nosso milagre não foi feito de se manter a vida dele, mas outros 5 milagres, pedidos de milagre foram atendidos, porque a doação de órgãos foi feita. A gente não tinha conhecimento disso, mas a doação de órgãos ela tem 2 tipos. Tem a doação apenas para transplante e o que não for aproveitado para transplante para estudo médico-científico. E nós optamos por essa segunda situação. Inclusive o coração dele, por conta da falta de atividade cerebral, faltava um movimento. Ele não pôde ser transplantado, mas ele foi encaminhado para estudo médico-científico. Os transplantes atendem a curto prazo, salvam vidas a curto prazo, mas o estudo médico-científico permite salvar vidas de médio a longo prazo. Então nós fizemos essa opção. E eu apelo a todos, se é possível doar os órgãos, doem. Poderia ter sido o inverso, poderia ser o Luiz Miguel aguardando um transplante, aguardando um órgão para poder sobreviver. E se a gente fica sabendo que tem alguém que poderia ter doado e não doou, o que revolta geraria dentro de nós? Se nós estivéssemos na posição de receber, então, se caso acontecer algum dia com alguém, doe. A minha tia bem disse uma coisa que pra gente foi muito confortante. A gente deu a oportunidade de espalhar a vida e a alegria do Luiz Miguel pelo mundo, e foi exatamente isso que a gente optou. Um dos transplantes, a gente soube por alto que faltava pouco tempo de vida ainda para o menininho, e ele recebeu, os pais deles ficaram reluzentes. 5 milagres atendidos. A gente tem que realizar esses milagres, ainda que a gente esteja passando por esse túnel escuro da falta, da saudade que dá de ele não estar perto da gente. Ao menos ele está espalhando a vida dele, em pedacinhos dele por aí, mas não só os pedacinhos que ele doou, as sementinhas de vida e alegria que ele plantou no coração de cada um que passou pela vida dele. E é essa bandeira que eu também quero erguer bem alto. Não vamos esperar amanhã para amar os nossos, as pessoas que a gente tanto ama. Vira agora para quem está do seu lado, que você tanto ama, e mostra, não só diga, mostre o quanto você ama. Aproveite intensamente a sua vida com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que são importantes na sua vida. Perdoe quem você eventualmente está brigado e não consegue perdoar, porque o perdão cura. Se fosse até o sábado, dia 12, 7 horas da noite, se alguém me perguntasse qual que foi o maior aprendizado que você teve com o Luiz Miguel, eu não saberia responder. Mas a gente teve, eu e meu primo, estávamos lá naquele momento,
primo Caio, a gente teve a felicidade de conversar com o Dr. Fabiano, no Hospital Regional. E ele colocou pra gente um exemplo o mais perfeito possível de entendimento. Se Deus desse a oportunidade de você voltar 7 anos lá atrás, e você poderia escolher entre 10 filhos, um viveria 50 e seria extremamente rico, deixaria uma enorme herança, outro viveria 70 anos, teria muitos filhos, dariam muita felicidade, outro viveria 80, outro viveria 90, e o Luiz Miguel viveu 7 anos. Quem você escolheria? Eu escolheria o Luiz Miguel, sem sombra de dúvida, todas as vezes. Todas as vezes eu escolheria ele. A vida nossa com ele sempre foi muito intensa. Ele chamava a gente o tempo todo para brincar, para conversar, para fazer, para tirar sarro, para fazer uma bagunça e mexer com bicho. E ele sempre foi assim, intenso, alegre, vivo. Não tinha como ser diferente a vida dele. E especialmente para mim, a última semana foi muito louca, foi extremamente maluca, porque a gente brincou de tudo que é coisa que vocês imaginarem. A gente brincou de esconde-esconde dentro de casa. Imagina eu, um cara de 1,80 m, querendo me esconder dentro de uma casa de um menino de 7 anos. E ainda conseguia me esconder. E ele ficava: pai, você tem que me falar onde você estava se escondendo. Não, você tem que descobrir. Jogar bola com um bichinho de pelúcia, todo sujo e fedido, brincando de futebol como se fosse a última partida da vida. Em uma dessas oportunidades ele deixou escapar: papai, tá muito divertido e tal. E eu falei: você me chamou de papai? Que lindo, filho, eu gostei. Na terça-feira, antes dele ir para a escola, do dia que ele teve o mal-estar, a gente deu um abraço tão apertado que eu apertava ele, ele me apertava, eu apertava ele, ele me apertava. E eu disse para ele eu te amo, tão gostoso, tão maravilhoso. Mas isso não foi só naquele momento, foi sempre. Eu sempre abracei, sempre a gente se abraçou, se dizia um pro outro que amava. A gente brincava na rua, brincava de pisar na sombra um do outro, jogava bichinho na rua, jogava bola, chutava a bola no quintal, ia de bicicleta na praça, ia pro clube brincar, fazer. Nossa, a gente viveu intensamente cada momento. E hoje a gente continua vivendo, porque eu levo ele no meu peito onde quer que eu vá. Onde eu vou, ele tá aqui, cheio no meu peito. E isso conforta. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Seja a Sabrina, seja a nossa filha, todo mundo que conviveu com ele, leva ele no peito. Ele pegou essa semente que ele plantou e leva. Então ele tornou o mundo ao redor dele muito melhor, por onde ele passou. Não vamos esperar. Essa grande bandeira que eu quero erguer aqui. Não vamos esperar para amar quem a gente ama. Não vamos esperar amanhã. É agora, é hoje. Viver intensamente com cada um. Fica essas bandeiras que eu estou erguendo aqui de coração. A gente está vivendo nosso luto dessa maneira, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Alguns dias são um pouco mais leves, outros dias são pesados, outros dias são esmagadores, mas a gente só se enche de novo dele no peito. E como a gente vai ficar triste com tanta alegria no peito? A minha vivência de fé com Jesus me permitiu estar todo dia já. Aos últimos meses eu já vinha muito essa questão do deixar Jesus viver dentro de mim, para entender como que ele via as coisas, e eu tento sempre levar isso para a vida e colocar isso para acontecer, e isso me permitiu exatamente viver isso com o Luiz Miguel também, me permitiu me encher do Luiz Miguel dentro de mim. Então viva com Jesus também dentro de você, que isso vai te ajudar muito. Se você vive um luto, se você vive essa dor, dessa perda, se permita ter Jesus dentro de si, para você também poder se encher da pessoa que você tanto ama.